Mais uma vez, obrigada, Regiane e Sadal, por aceitarem esse convite. A gente fecha o semestre de estudos, entre outras coisas, de semiótica da cultura, com essa palestra dos nossos dois convidados, a Regiane Miranda e o Fábio Sadal. Ambos estão na Bahia, a Regiane na Federal do Recôncavo Baiano e o Sadal na Federal da Bahia mesmo. E antes de começar efetivamente, vocês podem também se apresentar um pouquinho, se tiverem vontade. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigado. Estamos agradecendo muito o convite. Gente, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui de novo com o Nízia. A gente já conhece há um tempo Nízia, a gente tem várias coisas que a gente faz junto. Fabrício, também a gente, recentemente a gente começou também estar em alguns lugares e ambientes que ele está. Prazer estar aqui, poder conversar e ter essa conversa com vocês. A gente vai fazer a seguinte forma, vamos apresentar algumas, acho que a Rê encaminhou 2 textos, né? A gente, na verdade, são textos assim, que tem algumas coisas, a gente não vai ficar neles, propriamente dito, mas retirar coisas dele para ampliar um pouco mais a discussão, e nós vamos caminhar uma apresentação que a gente estruturou da seguinte maneira, né, que seria um modo de a gente encaminhar a discussão, tanto contemplando um dos objetos que está presente no artigo, que é a cidade, quanto também a semiótica da cultura, que é tanto a minha base de atuação da pesquisa nessa área científica, é a semiótica, em particular a semiótica da cultura, como é o da Rê também, né? Então, a gente estrutura da seguinte forma, começar a falar primeiro da cidade como um objeto de investigação, depois partir para tentar entender um pouco a cidade como um texto cultural, essa dimensão epistêmica da cidade, entendendo ela como um texto da cultura. Caminhamos para o sistema, o espaço como sistema modelizante primário, né? E aí a gente volta retorna à questão da cidade, fazendo alguns, vamos dizer assim, algumas formas de observar a cidade, alguns modos como ela se manifesta. Então, a cidade propriamente dita, a urbis, né, a cidade como o espaço do urbano, a cidade do espetáculo ou a cidade iluminada ou emblemática, e são essas algumas cidades que a gente vai pontuar no final da apresentação. Então, a gente estrutura mais ou menos esse caminho de pensamento. Nós não montamos PPT nada, a gente vai falando mesmo e expondo, né, e a gente está deixando ela um pouquinho mais aberta para a gente faça as intervenções a hora que vocês quiserem, parem a hora que quiserem para perguntar. Não sei se Rê quer complementar mais alguma coisa, quer falar um pouco da sua formação antes para depois vir para cá? Na verdade, eu também, Anísia, Fabrício, quero agradecer imensamente o convite, a gente adora poder dialogar com vocês, é que nem a Anísia falou, são tão poucos os espaços que a gente tem, né, de diálogo, sobretudo quando a gente trabalha com semiótica da cultura, então realmente muito prazeroso estar aqui com vocês, e sobretudo quando a Anísia falou desse formato, né, que é um laboratório mesmo, né, então tem uma proposta da gente fazer uma pequena exposição, mas muito mais nessa perspectiva do diálogo. Por isso que até a gente preferiu não fazer o PPT para meio que pensar nesse formato mesmo e fomentar, que eu acho que o intuito aqui hoje é muito mais de dialogar, então eu agradeço também muitíssimo o convite. Acho que o Paty já me conhece, né? Eu tenho formação em comunicação, em rádio e televisão, fiz o mestrado e doutorado na PUC, em comunicação e semiótica, e muita gente se surpreende, porque a minha tese foi sobre publicidade, né? Eu dei aula durante 12 anos no curso de publicidade da PUC, então eu estava muito envolvida com aquelas questões, né? Mas eu diria que desde quando eu defendi a minha tese em 2007, eu nunca mais estudei publicidade, porque eu comecei cada vez mais a me envolver com os estudos em termos de objetos empíricos, com as questões relacionadas à cidade. Isso muito em função também do trabalho que a gente desenvolve no SPAC, que é o grupo de pesquisa que se constituiu em 2003, lá na PUC, com a Lucrécia, e a gente continua vinculado com ele até hoje. Então, meu primeiro pós-doutorado que eu fiz na ECA, em 2011, foi sobre cidade, o segundo que a gente fez na Complutense de Madrid, com o professor Carlos Lozano, que é quem
é muito famoso no Brasil porque ele que escreveu o prefácio do Cultura Explosão, né? E, infelizmente, ele morreu de Covid em março de 2020 ou 2021, 2021. 2021, né? Morreu de Covid. E desde então eu tenho, na verdade, me dedicado muito mais ao estudo da cidade, e foi mais especificamente nesse segundo pós-doutorado que eu comecei a aproximar mais a questão da discussão da cidade pela perspectiva da semiótica da cultura, que até então eu fazia mais o diálogo com outros autores, a semiótica ficava um pouco ali de base, mas foi nesse segundo pós-doutorado que eu realmente me voltei mesmo para pensar essas interfaces entre semiótica e cidade. Foi inclusive nesse processo que a gente descobriu esse texto que a gente passou para vocês, um texto super pouco conhecido, que foi traduzido lá pela Revista do Ocidente, quando Lozano editava essa revista lá na Espanha, né? Então, mas depois a gente vai falar um pouquinho desse trabalho, que ele não é ainda especificamente sobre a cidade, ele é sobre, né, uma exposição de cartazes, mas aí ao longo da exposição a gente vai falar um pouco melhor disso, para pensar nesse diálogo da semiótica da cultura, com as questões da semiótica do espaço, com a questão da cidade. Tá? Pode pegar, assim. Okay. O pessoal da gente vai fazendo bate-bola também, viu? E a minha formação é a mesma da Rê, né? A gente começou juntos em comunicação, no curso de comunicação Rádio e TV na Unesp de Bauru, fizemos o mestrado e doutorado na PUC de São Paulo e fizemos o nosso pós-doutorado na Complutense de Madrid. A Rê só que tem um primeiro pós-doutorado que ela fez na ECA, USP, com Irene, mas basicamente o percurso que a gente tem de pesquisa, de formação é quase idêntica, né? Então, a gente inicia a discussão em torno do primeiro tópico, que é pensar em discutir e trazer, de começar a entender a cidade como um objeto de investigação, não que ela não tenha sido, ela já foi e tem sido em várias áreas, mas especificamente, né, a cidade como um objeto de investigação da área da comunicação, que nem a Rê falou assim, a gente... foi no nosso doutorado que essa dinâmica começou a aparecer na PUC de São Paulo, e aí, lógico, vem com a entrada da Lucrécia, que passou a ser a minha orientadora e da Rê. A Lucrécia, para quem não sabe, é uma das que criou o programa de comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, junto com o Décio e com o Haroldo. Ela é uma das que idealizou e implementou esse programa. Depois, depois de um tempo, como professora da PUC, ela sai do programa e vai para a USP, para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, desenvolve o seu trabalho todo lá, e aí, quando a gente entrou no doutorado, ela retorna ao programa, e aí que a gente começa a se aproximar, primeiro como os alunos, depois como orientandos, e a gente seguiu até hoje. A gente segue nesse grupo que ela idealizou, que é o grupo SPAC, que é um grupo voltado efetivamente aos estudos das espacialidades. Então, o que começou a ter de muito novo, isso ela trazendo, porque a gente fala que Lucrécia, o grande objeto de estudo da Lucrécia há muito tempo, e continua sendo vencer o espaço, em particular a cidade, e foi a provocação que ela trouxe para o programa e trouxe para aqueles que estavam entrando, né? De certa maneira, você tem duas dinâmicas acontecendo na PUC, porque a PUC, para quem não sabe, quando a gente entrou no mestrado, a PUC de São Paulo, Comunicação e Semiótica, quando eu e a Rê nós entramos no mestrado, ela era muito diversa. Então, a gente não tinha só as pesquisas, os orientandos que tinham trabalhos ligados ao cinema, TV, ao jornal, essa coisa mais clássica da comunicação, mas tinha uma entrada de psicólogos, de pessoas das artes. Então você tinha várias pesquisas voltadas para a comunicação e semiótica, cujos objetos ultrapassavam essa comunicação mais clássica que a gente entende e que em algumas faculdades ainda se limitam com isso. Depois, quando a gente vai para o doutorado, já houve uma mudança na PUC por causa da avaliação mesmo dos programas, que começa um pouco a tirar muito, tem uma crítica muito grande ao programa, dizendo que ele tinha que se ater uma ideia do que seria a comunicação, ligada efetivamente à comunicação clássica. Então, muda-se radicalmente o eixo de entrada de alunos e estudantes, né, na PUC, começa a entrar efetivamente gente mais da área da comunicação, e aí as outras áreas começam a se afastar do programa, literatura, artes plásticas e tal. Então, a gente viveu essa abertura maior que tinha no mestrado, vivemos essa diminuição de objetos por causa da avaliação que eu teve o programa, que foi se centrando cada vez mais na comunicação,
E quando entra a Lucrécia no programa, a gente começa a experimentar novamente, vir outros objetos para além efetivamente da comunicação entendida como comunicação mais tradicional. Então, ela vem junto nesse outro momento em que ela põe, de certa maneira, a transdisciplinaridade no objeto de investigação. Isso que para a gente nos surpreendeu muito. De certa maneira, é o que o Noval faz quando ele começa a trazer o corpo, né? que é justamente o que vocês também, esse grupo, estudam, né? Quando o Noval vem e vai falar o corpo também, isso pelo Harry Prost, que o corpo também é uma mídia primária, ele volta os estudos através desse olhar, ele traz o corpo para a discussão na comunicação, entendendo ele como meio. Essa provocação que o Noval fez, e que já era, de certa maneira, o que a gente vivia na PUC de São Paulo na época do mestrado, a Lucrécia também fez quando ela traz a cidade, ou traz o espaço. Ela falou, a cidade também pode ser vista e deve ser vista como objeto da comunicação. Lógico que, em dado momento, e aí a gente já estava com esse outro grupo de pessoas que vinham tinham como objetos principais o objeto da comunicação clássica, um pouco ficaram espantados, né? Como que a cidade é um objeto da área da comunicação? E eu lembro que na época ela provocava, falando assim, a cidade é uma mídia, tanto é que a gente, em determinado momento, acho que a gente chamava cidade mídia. Ela falou, a gente está olhando a cidade como meio de comunicação. E a primeira provocação era, nós estamos pensando na cidade com a ideia mais clássica de mídia, né, que é o espaço intervalar, é aquele elemento de mediação que une os elementos, as partes. Então, a gente está olhando a cidade como meio de comunicação, como um espaço que permite com que estabeleça diferentes relações entre polos distintos. De certa maneira, voltamos novamente à ideia de representação e à ideia de linguagens, né? Então, esse ponto que as linguagens elas têm esse papel de criar vínculos e relações comunicativas entre o sujeito, é possível também ver essa dimensão na cidade. Então, a cidade passa a ser vista como um elemento de mediação. Acho que esse que foi o ponto que deu clique na gente, né? De falar, olha, é possível pensar, então, que as linguagens, se as cidades elas começam a se movimentar, começam a ser vistas como elementos de mediação e de vinculação comunicativa, então, efetivamente, estamos colocando, né, a cidade como um objeto passível de ser parte dos estudos da área da comunicação, como um objeto de investigação da área da comunicação. E foi aí que a gente adentrou esse universo, que minha Rê falou, ela estava na área da publicidade, ela era investigadora da área de publicidade, e eu estava, e sempre era linguagem audiovisual, e aí cinema e televisão, continua ainda sendo pesquisador que tem como objeto, um dos objetos, a linguagem audiovisual e cinematográfica, mas a partir daí a gente embarcou nesse outro objeto que passou a ser a cidade. E aí fizemos o trabalho em torno do bairro da Liberdade na época, eu e Rê estudamos, paralelamente aos nossos objetos de pesquisa, a gente começou a desenvolver esses objetos como objetos de investigação às espacialidades, no caso, primeiro na cidade de São Paulo. Depois, quando a gente vem para cá, eu fui para o circuito Barra Undina, pensando essas espacialidades carnavalescas aqui na cidade de Salvador. A Rê foi investigar, por exemplo, o Paredão, que é uma cena musical muito forte na periferia e em Santa Amaro, onde ela dá aula. E depois ela foi também estudar a Igreja dos Pretos aqui no Pelourinho, né? E aí depois no doutorado, no pós-doutorado, que a gente fez encaminhamos, contemplando muito nos nossos objetos de pesquisa principal a cidade, no caso a cidade de Madrid, e a Rê, em particular, o bairro de Lavapiés, né? E eu, no meu pós-doutorado, eu fiz a relação entre os dois grandes objetos de pesquisas que eu tenho, que é o cinema e a cidade, e passei a investigar as representações da cidade de Madrid pelo cinema espanhol. Então, eu fiz a união entre os dois para tentar caminhar e seguir com essa discussão. E aí a cidade passou a ser um grande laboratório precioso, né, de investigação,
e a partir daí a gente começa, nesse trabalho, desde todo esse trabalho que a gente fez, foi ter sempre, então, como um dos objetos a cidade, né? E como o corpus de análise que a gente recorta é o que a gente chama, e aí é a ideia de Lucrécia, é o que ela vai chamar de espacialidade. No começo, quando a gente começou, ainda era pouco discutido, hoje já é um conceito mais, já mais divulgado, né? Que, de certa maneira, as espacialidades elas são formas de representação e manifestação do espaço. Então, o que está dizendo é que você tem, de alguma forma, o espaço propriamente dito, não espaço conceitual, porque muitos passam dessa ideia, que conceito de espaço gera formas de espaço, não é essa dinâmica que Lucrécia trabalhou e que trouxe para a gente, porque a formação da Lucrécia também, ela é da semiótica de Peirce, né? Então ela tem um pé na fenomenologia. Então, é a partir desse olhar, desse modo de perceber, começa a ver efetivamente o espaço colocado no nível fenomênico. Então, é desse espaço fenomênico que a gente está chamando a atenção. E, lógico, qualquer tipo de produção de conhecimento, você nunca vai dar conta efetivamente do fenômeno como um todo. É sempre um aspecto que vai se manifestar, vai se pôr ou que vai ser recortado. E aí é nessa relação entre o pesquisador e o fenômeno propriamente dito, ou formas de manifestação e de representação do espaço. Então, as espacialidades são formas de representação do espaço. Então, quando eu pego, por exemplo, o circuito Barra-Ondina, eu estou nesse espaço fazendo este recorte nessa manifestação, nessa forma de qualificação do espaço, que a gente chama de espacialidade. Então, o modo como se apresenta e o modo como se configura os elementos de constituição desse objeto e que chegam para a gente, que nos provocam e nos pedem algum tipo de resposta no sentido de dar conta daquela complexidade. Então, foi aí que a gente trabalha por uma ideia de vários dos espaços por meio sempre das suas espacialidades. Esse foi o caminho que a gente foi construindo para ter o objeto, a cidade como objeto de investigação e como ela adentra efetivamente na área da comunicação e também da semiótica como um dos objetos. Hoje já está mais consagrado, assim como o corpo, ninguém mais vai questionar que o corpo é um meio de comunicação, ninguém mais questiona a cidade como meio de comunicação, mas a gente passou por um período em que era muito questionado, acho que Nízia também passou por isso, quando ela começou a trazer, né, todo mundo ficava assim, mas a cidade, mas o corpo, o que isso tem a ver com comunicação? E a gente foi vendo que foi uma promessa, que a gente foi vendo lá atrás e que a gente incorporou e seguiu, e hoje já está mais que consagrado, já começou a perceber efetivamente como esses dois objetos eles podem ser vistos pela área de comunicação e devem ser vistos e estão sendo vistos pela área da comunicação. A partir daí, como objeto de investigação, acho que a gente tem um outro lado, que é um modo de ver aí uma estratégia de perceber esse objeto, que aí a semiótica nos ajudou a construir isso, que foi começar a entender, no caso, a cidade especificamente, como um texto da cultura. E quer seguir agora? Tá, eu quero só voltar uma questão antes, quando o Sadal fala dessa discussão da cidade como mídia, né? Porque, inclusive, naquele texto que a gente fez a análise do Cidade Persona, a gente se baseia um pouco ali no McLuhan para falar um pouco da questão da cidade como extensão, e a cidade, na verdade, ela é uma grande tecnologia da cultura, né? É que o próprio McLuhan fala, né, muitas vezes a gente está tão envolvido com a ambiência de uma tecnologia que a gente não tem mais o distanciamento até para perceber essa configuração tecnológica, né? Que se a gente para pensar na genealogia do pensamento McLuhaniano, né, dos meios como extensões, né, a cidade ela é uma grande extensão de uma extensão, se a gente for ver bem do espaço de delimitação, do próprio, do alheio, do espaço de segurança, que no primeiro momento são as diferentes configurações daquilo que se entende por casa. Depois a gente vai discutir um pouco essa questão do espaço, né? Então, nesse sentido, ela se coloca como uma extensão de uma extensão, né? Mas é aquilo também, para o McLuhan, os meios eles precisam ser entendidos não pela sua dimensão, não como extensões puras e simples, mas, sobretudo, em função dos efeitos que essa extensão gera na cultura, que cria o ambiente. Para o McLuhan, o que vai definir o meio é o ambiente, não a extensão pura e simples.
Tanto até que ele vai falar que, olha, na verdade, naquela relação figura e fundo, a gente só consegue entender um meio, no fundo, de efeitos e de serviços que ele é capaz de gerar, né? Então, quando a gente coloca aqui a cidade como um meio comunicacional, a gente está falando, antes de mais nada, de uma extensão de extensões, né, que tende a promover uma expansão do sensório, e tem, eu não me lembro se estava nesse trecho, né, uma citação famosa do McLuhan, quando ele vai falar, né, que todas as extensões de nós mesmos tecnológicas sempre prolongaram partes, e a cidade é o meio que, de fato, prolonga todo o nosso sensório, porque não é possível estar na cidade se não for por meio de todo o sensório, né? Então, essa noção de mídia, ela é importante para a gente, porque isso também passou a pautar uma série de diálogos e de abordagens que a gente estabelece. E pensando já no diálogo dessa noção de espacialidade que a Lucrécia desenvolveu, que o Sadal colocou com o Lotman, porque é muito curioso, né? A Lucrécia sempre trabalhou essa ideia da espacialidade como representação do espaço, e a partir e que, na verdade, o espaço ele começa, de fato, a ganhar configuração, materialidade por meio das espacialidades. Mas quando a gente vai para o Lotman, né, tem uma frase dele que eu acho que está em quase todos os meus artigos, porque eu não consigo sair dela, que ele vai falar que a função da linguagem é, antes de mais nada, organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem, né? E aí a gente observa que, para a semiótica da cultura, a linguagem tem uma função que antecede a representação, que antecede a produção de sentidos, naquilo que normalmente se costuma colocar a questão da linguagem, que é estruturar o mundo que rodeia o homem, porque, pelo pensamento lotmaniano, a cultura, de fato, ganha materialidade a partir dos seus sistemas de linguagem, né? Então, aqui eu já pensando um pouco o diálogo desse pensamento da Lucrécia com o Lotman, né? Porque ela trazia muito essa ideia da espacialidade como representação, mas a gente vê que a espacialidade não que não seja só representação, mas pensando numa perspectiva lotmaniana, é representação, mas é também um modo de organização, esse modo de organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem. E essa questão do Lotman, para mim, é muito importante, porque dentro desses estudos da cidade, uma das questões que eu também comecei a me questionar muito era como seria possível estudar essa dimensão da cidade, mas considerando a maneira pela qual se dá as mediações sociais, né? Pensando que aqui o Lotman fala isso naquele texto que a gente passou, mas ele vai falar de outro modo. Quando ele vai falar de São Petersburgo, ele vai falar de São Petersburgo como uma cidade racional, planejada, né? Tanto nos estudos da semiótica, da Lucrécia, do Milton Santos, isso vem numa esteira de pensamento de vários autores que vão estabelecer a distinção entre cidade e urbano. Então, o espaço urbano como aquele espaço racionalmente programado pelo urbanismo, entendendo o urbanismo como uma disciplina científica. Então, quando o Lotman vai falar dessa cidade racional, que parece que não tem história, ele está falando dessa cidade planejada do urbanismo. E existe aquilo que eles vão chamar de cidade, que é, digamos, essa cidade que se constrói a partir das interações também com o urbanismo, mas que não se limitam só ao urbanismo. Então, são esses usos, que inclusive envolvem usos não planejados pelo urbanismo, que redefinem os sentidos e os espaços da cidade. Por que eu estou colocando isso? Porque se a gente for parar para pensar dentro dessa perspectiva, né, então, por exemplo, o urbanismo como uma linguagem, né, que representa, mas que também organiza o modo como os sujeitos estão ali, mas eu me questionava muito, mas é no âmbito da cidade, né, no âmbito dos espaços, dos usos que são feitos de espaços que redefinem os sentidos daquele espaço, ou dessa cidade que se constrói a partir das interações sociais, né, porque isso sempre me questionou, porque a gente sempre estuda, né, não, o objeto da semiótica é a linguagem, né. Mas aí, fazendo esse pente fino no trabalho do Lotman, para ver como é que ele vai pensar nessas relações, né, e volto sempre nessa ideia da linguagem, com a função da linguagem de organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem, é pensar que as linguagens que constroem a cultura são elas que estabelecem mediações para a interação entre os sujeitos. As nossas interações se dão mediadas por linguagens a todo momento.
né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender de que forma essas linguagens estabelecem mediações para a interação dos sujeitos e começa a pensar as interações mediadas pela linguagem, que, na verdade, é pensar que é mediada pelo espaço semiótico, né? A nossa interação, nosso processo de subjetivação, as nossas interações se dão mediadas pelo espaço semiótico de relações. E, nesse caso, pensar a cidade, essa cidade que se constrói no cotidiano, que se dá a partir de interações, né, e que constroem espacialidades, e muitas vezes espacialidades muito fluidas, que se constroem e se desconstroem, são extremamente efêmeras, é possível pensar essas relações a partir do momento em que a gente entende a cidade como, né, pensando que a cidade constitui um espaço semiótico de relações, e a gente começa a entender essas formas de interação mediado por esse espaço semiótico, né? Isso aqui tem a ver com quando eu vou agora colocar a questão da cidade como texto, porque a gente sabe que para o Lottman é na materialidade dos textos que de fato a gente consegue delimitar um espaço semiótico de relações, né, que a gente sempre coloca, né, o espaço semiótico ele não é um a priori, mas ele é construído a partir da materialidade de um determinado texto cultural. Então, para o Lottman tem essa dimensão importante do texto que se coloca, né? E texto, né, como vocês já também com certeza estudaram muito a questão de pensar o texto como na sua heterogeneidade semiótica, né, do texto como fruto do diálogo entre diferentes esferas culturais, né? E aí, quando a gente começa a pensar no diálogo com essa discussão da espacialidade, a gente começa a ver que as espacialidades, elas são textos que possuem configurações específicas, né? Então, por exemplo, quando o Sadal fala, eu estudei o circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador, então foi justamente buscar aprender como é que esse texto se configura, né? Quais são os sistemas que estão em diálogo na configuração do texto. Aí eu acho que tem um desafio que se coloca, que quando a gente estuda a semiótica da cultura, eu sempre coloco, acho que é um enorme desafio, né, que muitas vezes a gente consegue até identificar os sistemas que estão em interação, mas nem sempre a gente consegue identificar como é que se dão os processos tradutórios. Estou falando isso porque isso eu também me questiono muito, né, então a gente fala, aqui tem o diálogo da linguagem disso, tal, mas assim, tá, como é que se dá esse processo tradutório? Ou esses processos de intraduzibilidade que implica pensar em equivalências tradutórias, né? Isso se coloca, acho que, por o desafio de pensar qualquer texto, que se coloca também como desafio de se pensar os textos urbanos, ou melhor, os textos da urbe, né, a cidade como um texto cultural. Então, pensar como é que essas espacialidades, né, se constituem como textos a partir do diálogo que se estabelece entre diferentes linguagens. E, a partir daí, como é que você constitui essas espacialidades? Que eu falo que, como elas não estão necessariamente ligadas ao espaço físico construído, são espacialidades que se dão de forma extremamente efêmera, né? Então, um dos estudos que eu fiz lá em Madrid foi sobre uma praça que era o principal ponto de encontro de imigrantes senegaleses. E era um lugar que, na verdade, tinha uma enorme diversidade, porque ali perto tinha uma mesquita e tudo mais. Então, assim, a praça, enquanto espaço físico construído, claro que ela também produz seus agenciamentos, e não tinha como desconsiderar a visualidade, mas estudar efetivamente a praça como um texto implicou pensar quais eram as mediações, né, de linguagem que se colocavam ali nos processos de interação e que também não eram muito fáceis de serem apreendidos. Eu sempre, quando eu falo desse trabalho, eu falo, para quem tiver curiosidade, tem uma série na HBO chamada Antidistúrbios, que é justamente, ela aborda, porque o bairro de Lavapiés, em Madrid, é um bairro muito interessante, porque ele é o bairro que hoje congrega a maior quantidade de imigrantes de Madrid. Então, é um bairro de muito confronto, né? Não dá para a gente idealizar essas relações, porque elas se dão no ambiente de trocas, mas também de muitos confrontos, né? Então, quando a gente para pensar no âmbito da cidade como um texto, é pensar efetivamente como é que esse texto se articula a partir do diálogo entre diferentes linguagens e, sobretudo, por meio da questão da memória. É interessante pensar que nesse texto que o Lottman vai trazer, quando ele vai falar de São Petersburgo, ele vai falar dessa dimensão da cidade estudada nas suas relações sincrônicas, mas ele vai falar também dessa diacronia
E, de certo modo, quando ele vai falar dessa cidade racional, planejada pelo urbanismo, ele vai falar que parece que é uma cidade sem memória, porque, na verdade, você vem e constrói algo que se coloca sobre o espaço. Enquanto que a gente percebe que, na fala dele, ele também vai entender a cidade como algo que se constrói no devir e que constrói memórias, né? E pensando dentro daquela dimensão que o Lotman coloca, a memória como memória não hereditária da cultura, né? Isso também vai se configurando nos espaços da cidade. Também eu sempre digo, apreender esses processos não é fácil. Quando a Lucrécia traz a questão da espacialidade, ela vai vincular a espacialidade a outras duas categorias, que é a visualidade e a visibilidade, né? Em termos muito genéricos, o que vem a ser a visualidade? A visualidade é essa dimensão fenomênica mais imediata daquilo que se projeta sobre a percepção. Que eu sempre digo, é esse processo primeiro que a gente faz da discriminação da visualidade de um espaço, né, de buscar apreender os seus traços compositivos mais elementares. A visibilidade, que já implica, digamos, eu não gosto de colocar um trabalho interpretativo, porque eu não acho que é isso, mas é quando a gente busca estabelecer inferências a partir da visualidade posta. Então, por exemplo, eu vejo quando a gente começa, de fato, a aprender este texto, a gente já está no âmbito da visibilidade, porque a gente já começa a entender esses processos tradutórios, e ao aprender os processos tradutórios, a gente já está conseguindo aprender os processos de produção de sentido. E é justamente nesse processo de delimitação da visibilidade que a gente começa, de fato, a delinear qual é o espaço semiótico de relações que constitui uma espacialidade. E, claro, nesse processo também entra a questão da memória. Então, eu vejo que a visualidade ela pode ser um elemento interessante para a gente perceber relações de memória, né? E quando eu falo de visualidade, eu estou falando dessa visualidade que se coloca de forma mais imediata, mas também estou falando dessa visualidade que muitas vezes a gente consegue apreender nas formas de interação social de como se dão. Isso, para mim, foi muito interessante nesse processo de estar num espaço em que eu tinha gente de Bangladesh, que eu achava que era indiano, que tinha gente do Senegal, mas eu descobri que tinha gente também da Guiné-Bissau, de Camarões e de vários outros países africanos. Então, a gente, né, um trabalho... tem um autor que eu gosto muito, que é o Francesco Carelli, que ele fala, né, no estudo da cidade, quando a gente perde tempo, ganha espaço, porque não é algo fácil de ser aprendido, demanda tempo, demanda persistência para a gente começando a trabalhar e, a partir daí, levantando um processo inferencial. Acho que talvez é o maior desafio quando a gente estuda a cidade como um texto. Acho que quando a gente trabalha com linguagens, digamos, que já estão um pouco mais, talvez, sedimentadas, né? Televisão, rádio, cinema, essa visualidade acho que se mostra até de forma mais evidente. Na cidade, eu acho que essas coisas ainda são um pouco mais difíceis de serem apreendidas. Mas o que eu acho que também aqui é importante nesse processo de apreensão das espacialidades como textos é duas coisas ainda que eu queria falar. Primeiro, entender, né, como é que esta memória intervém no processo de constituição de novas espacialidades, né, como é que isso é muito forte no âmbito da cidade. Você tem os espaços, eles são usados e se cria uma memória de uso dos espaços, e como é que isso depois passa a ser ressignificado de outras formas, né? E que isso é muito curioso, isso independe né, diretamente das pessoas que estão lá, mas de uma memória do espaço que se cria, né? E como é que essa memória intervém na constituição de novas espacialidades. E o segundo ponto que eu esqueci, que eu anotei aqui, isso, essa questão da cidade como forma de organizar estruturalmente um mundo que... desculpa, eu lembrei agora. E essa questão de pensar a cidade como um texto, e em diálogo com aquela questão que o Lotman coloca, de pensar o texto, da extensão do texto, né? Isso ele discute num dos textos que está no livro da semiótica russa, que ele vai dizer que nenhum texto, nenhum sistema é dado para o pesquisador, né? Existe um processo de construção desse texto que se dá justamente a partir desse processo da visualidade, da visibilidade, né? Quando a gente começa a buscar
apreender o processo construtivo do texto, né? E a partir de aprender esse processo construtivo do texto, os sistemas que estão em diálogo, a gente começa a delinear esse espaço semiótico de relações. Então, o que ele vai dizer que um texto pode ser um texto isolado, como ele pode ser uma profusão de textos. Então, a gente pode falar o texto cultural da Praça Nelson Mandela. Como eu posso falar o texto cultural da cidade de Madrid, por exemplo? Essa dimensão da extensão do texto vai depender muito justamente do modo como o pesquisador vai se colocar nesse processo de estudo, né? Porque é isso, essa delimitação do texto, é que eu estou pensando não os fenômenos dados na sua, digamos, fecundidade, mas no modo como o pesquisador se coloca com relação a eles, né? Então, dessa característica que você coloca da extensão do texto, como é que você vai delimitar o texto, que ele vai falar, que o Lodge vai falar, o texto pode ser um texto isolado, como ele pode ser uma conjunção de vários textos, a partir do qual você consegue apreender dominantes. De certo modo, quando ele vai falar de São Petersburgo, ele está vendo a cidade como um texto, né? Porque ele vai justamente buscar trazer algumas características que ele identifica como dominantes no processo de constituição de São Petersburgo como texto, né? Então, eu acho que tem essa questão também de quando a gente estuda a questão da cidade. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de pensar ainda, né, a cidade como um texto, mas eu sempre prefiro pensar nesses textos constitutivos da cidade, a partir do qual nos permitem fazer inferências a respeito do que vem a ser a cidade de São Paulo, a cidade de Madrid e tudo mais, né? Então, eu vejo assim, a cidade como um texto, ela antes de mais nada, ela implica, como o Loschmann fala da extensão do texto, né, a conjunção de vários textos que nos permitem, né, a falar a respeito de dominantes que a gente consegue observar no âmbito da cidade, entendendo que a cidade também ela está sempre em transformação. Tá? Você volta, Sadal, agora? Ok. Thaís, tudo bom? Thaís chegou depois. Retomando então o que a Rita estava falando, a gente começou a pensar dessa maneira, então, né? Quer dizer, se a gente tem o espaço propriamente, espaço fenomênico e efetivamente as várias manifestações que se dão por meio e se deixa aprender por suas espacialidades, quando a gente faz essa relação com o texto cultural, de certa maneira, e tanto no caso das espacialidades quanto no caso do texto cultural, é tentar fugir dessa dimensão somente física do espaço, porque em geral quando se fala de espaço, fala muito a questão física e a questão geográfica propriamente dita, a geofísica propriamente dita, e de certa maneira o olhar que Milton Santos traz quando ele começa a trazer na geografia essa discussão de que não é possível ver, por exemplo, a ideia de um lugar como se fosse uma inscrição meramente física no espaço, né? Ela precisa ver uma qualificação de espaço que atinja outra dimensão. Então, por esse caminho, acabou sendo interessante para a gente aproximar tanto a ideia da espacialidade quanto do texto cultural, mas também, de certa maneira, nos deu uma estratégia metodológica de análise interessante, porque a partir do momento que começa a se ver a ideia das espacialidades como texto da cultura, como textos culturais, o que a Rê falou, o que o Loschmann, você já deve saber disso, discutir isso o tempo todo, né? Que a ideia de texto cultural é aquele que é codificado por pelo menos duas esferas da cultura, ou pelo menos duas linguagens. Então, de certa maneira, todo o texto cultural ele é um processo de semiose, e a semiose pensada tal qual o Percy vai trabalhar, e é possível fazer isso porque o Loschmann vai trazer a ideia de semiose pelo Percy, né? E ele também acha que, se for, eu não vou lembrar qual que é o texto que ele trouxe isso, mas se for pensar a semiose propriamente dita, ou uma medida menor possível para o texto cultural seria a semiose, né? Que seria, porque justamente ela já implica em uma relação. Então, essa dimensão nos trouxe perceber as espacialidades sempre pela lógica de relações, ou seja, como é que ela se constitui? Ela sempre vai se constituir por relações entre esferas culturais. Então, quando você faz um recorte, faz este olhar para uma espacialidade, que pode ser São Petersburgo, que pode ser
o circuito Barrondina, o circuito Batatinha, a cidade de Madrid, que a gente foi fazer no bairro da Liberdade. Então, as extensões, vamos dizer assim, elas vão pelas várias relações que vão se acontecer naquele texto cultural. Lógico que a gente não vai dar conta de todas, mas é possível começar a pensar as relações que se estabelecem aí. Por isso que a Rê falou, não fica somente, além de fazer esse recorte, não está uma dimensão de começar a olhar para essa espacialidade por meio desses feixes, desses diagramas que vão se construindo nas relações entre os elementos, entre as esferas que estão envolvidas. Então, de repente, eu pego, por exemplo, nessa pesquisa de pós-doutorado, que foi tentar entender as formas de representação da cidade de Madrid pelo cinema, já parte de uma relação, né? Então, eu sei que aquelas espacialidades que eu selecionei diz respeito à cidade, mas também diz respeito ao cinema. Então, já é um objeto que já traz a relação. Mas não era só esta relação que eu queria, né? Aí você começa a ver a política como uma esfera cultural, dependendo do filme, o mito entra como uma esfera cultural, dependendo do outro, turismo entra como outra esfera cultural. Aí você vai vendo que em cada texto, como a Rê falou, é um modo de observar que você retira as esferas que estão envolvidas e começa a tentar entender as relações que estão em diferentes, que vão acontecendo em diferentes espacialidades. Então, de certa maneira, toda espacialidade, né, ela traz, vista como texto cultural, ela traz um recorte da semiosfera, ou seja, dessas várias relações sensíveis entre diferentes esferas culturais. E aí nos dão, de certa maneira, por isso que eu falo nisso, não retira da cidade ou do espaço propriamente dito, né, essa ideia de que você sempre vai observá-lo pelas diferentes entroncamentos que vão se construir entre essas esferas culturais. E o que é interessante aí é que essas relações não são somente relações de tradução que vão acontecer, podem ter vários outros tipos de relações. Aí a coisa se torna mais complexa e mais interessante. Pode ser relação hierárquica entre elas, pode ser uma relação dialética entre elas, pode ser uma relação de semelhança, pode ser uma série de relações que você começa a observar. E, de certa maneira, o que a gente foi percebendo é que, dependendo da dominância da relação, é possível, de certa maneira, você inferir uma categoria de análise, no caso, por exemplo, da cidade, né? Ou uma categoria de análise, se você for, se o seu objeto for o corpo, você começa a estabelecer a partir de uma relação tensiva entre as esferas culturais. E aí a gente começa a ampliar este universo e começa a ver aquilo que a Rê falou quando na semiótica russa, naquele livro, quando o Lotman fala que você tem a concretude do texto, mas a partir do texto você vai levantando toda uma semiosfera que está por trás. Por isso que ele usa, em determinado momento ele fala assim, se a gente parar para pensar o trabalho do arqueólogo, é isso, né? Ele vai chegar e vai achar um vaso, né? E esse vaso, se a gente ver, ele pode ser um mero vaso, que você vai tentar achar uma função que ele teve ou não teve, mas se você encarar isso como um texto da cultura, você começa, a partir desse vaso, a perceber quais as esferas que estão postas lá, né? Você começa tem a ver com a economia da época, tem a ver com as relações sociais da época, começa a tentar trazer as possíveis esferas da cultura que estão postas para a construção desse texto da cultura e a inferir efetivamente a semiose, a semiosfera das possíveis configurações que há entre as diversas esferas da cultura. Ele fala aí, você começa a entrar em uma outra dimensão e tornar efetivamente possível o conhecimento das relações tensivas que se colocaram entre esferas da cultura. E foi aí que foi o caminho que a gente tem trabalhado, sempre pensando a cidade, no caso das especialidades, pensando como textos culturais. É lógico que, se a gente for por essa dimensão, começa a vir efetivamente esses processos de relação entre esferas da cultura, né? Como é que se dão essa troca de informações entre esferas da cultura, entre cidade, cinema, entre cidade e publicidade, entre cidade e política, cidade e religião, essas veras, como que se dá
essas relações. É lógico que são uma pluralidade de relações possíveis, mas duas que a gente sempre vai destacar e que o Lotman destaca também é lógico. De um lado, a relação de tradução, né? Essa, de alguma forma, está envolvida, e do outro lado, são a relação de modelização. Então, são dois pontos que, toda vez que o Lotman vai vir tentar entender o texto cultural na semiosfera, dessa coexistência das esferas, como é que elas dialogam, o diálogo ele sempre pontua nas relações de tradução e nas relações de modelização. Por isso que a gente em determinado momento dos nossos estudos, além de ver a cidade propriamente dita como um texto da cultura, a gente começou a caminhar pelo trabalho do Lotman em torno da modelização dos temas modelizantes, né? E essa ideia que a gente começou a caminhar foi o nosso diálogo que a gente começou a estabelecer para tentar entender efetivamente como que se dá essas duas relações entre esferas que ele, de certa maneira, destaca o tempo todo e coloca como pontos importantes para a gente tentar entender efetivamente o diálogo que permite o surgimento do texto cultural, né? E aí, acredito que vocês tenham discutido aí também, eu só vou refrescar um pouco a memória, o diálogo que ele vai estabelecer no Lotman para essa discussão com a modelização vem no diálogo que ele estabelece com a teoria da informação e a teoria cibernética e com o trabalho do Prigogine, né? Nesse diálogo, ele vai trazendo essa ideia de modelização e vai tentando entender como é que se dá, ele fica encantado com essa produção e ele se encanta efetivamente com essa ideia de modelização. E a gente sempre fala, se a gente for caminhar de lá para trazer para cá, a primeira coisa que precisa tomar cuidado e que, em geral, a primeira ideia que a gente faz é tentar entender modelização como modelo, né? A de pegar um modelo já posto em um determinado lugar e replicar esse modelo. É muito tentativo pensar desta maneira. Toma um pouco de cuidado, porque já existe até na semiótica uma separação. A ideia de modelização do Lotman é uma coisa, e a ideia de modalização da semiótica francesa é outra coisa. A ideia de modelização da semiótica francesa, ela parte dessa ideia do modelo e do modelo replicável, aí sim. Mas a modelização pensada pela Escola de Teatro Moscou, em particular do Lotman, no diálogo com a cibernética, não é essa ideia, né? A ideia de modelização que vem pela cibernética é a ideia de auto-organização de todo e qualquer sistema, né? Ou seja, um sistema propriamente dito, e aí está no princípio de constituição do sistema propriamente dito. Eles vão falar, um sistema só vai funcionar como um sistema a partir do momento que ele consegue se auto-organizar. Por quê? Se ele não se organizar, ele tende ao caos, ou seja, é a lógica da entropia. Então, não há efetivamente nenhuma ordenação. Então, a partir do momento que eu consiga perceber um princípio de ordenação, isto é a modelização, né, eu começo a perceber a constituição de um sistema. Então, ele fala, antes de mais nada, todo e qualquer sistema, para funcionar como um sistema, precisa efetivamente conseguir se auto-organizar. Se ele não consegue fazer esse movimento, ou seja, ele começa a ter os seus elementos compositivos e lidar com esses elementos compositivos para compor o seu próprio repertório, né, informacional, aí sim ele vai atuando como um sistema. Essa é a primeira coisa que ele traz, a ideia de modelização, isso pela semiótica, pela cibernética. Só que a gente começa a achar que o fato de ser essa auto-organização é como se um sistema se fechasse em si próprio. Então, a primeira erro que se tem da modelização é achar que ele é uma replicação de um modelo, não é. O segundo erro é achar que o fato de ser uma auto-organização significa que ele vai se fechar em si próprio. Também é errado. Porque ele fala, a automodelização é essa capacidade do sistema de se auto-ordenar, ou seja, ter um princípio de organização. Só que para um sistema se organizar, ele precisa de informações do outros sistemas. Aí é a lógica sistêmica que vai encantar o Lotman. Ele vai falar como é que eu me auto-organizo, como é que eu crio um modelo a partir de um princípio de ordenação, se não começar a pegar informações dos outros sistemas que também se conseguem ter o princípio de organização. Então, é como se um sistema está se auto-ordenando, só que ele começa a perceber
mecanismo de organização de outros sistemas. E aí ele começa efetivamente verificar se é possível traduzir aquela informação externa em informação interna. Aí sim que você começa a ter efetivamente essa lógica dos sistemas modelizantes, ou seja, tanto vale pelo princípio de organização de um sistema, só que essa organização de sistema depende da organização dos outros sistemas. Então, de alguma forma, na ordenação sistêmica entre esferas culturais, é necessário haver, de certa maneira, né, uma contaminação de um sistema no outro, ou seja, o modo como vibra um serve de elemento de informação para o modo como poderá vibrar um outro sistema. Esta é a relação sistêmica, né? O modo como um se constitui como sistema pode servir, pode fornecer informações para outros sistemas também trazerem esse mecanismo para o mecanismo interno. Então, foi a partir dessa lógica que o Lotman começou a falar que as esferas culturais também seriam sistemas de signos, sistemas modelizantes, ou seja, sistemas capazes de se organizar, de se ordenar, mas para isso numa relação sempre sistêmica de um sistema influenciando o outro. Aí, por essa lógica, ele começa a caminhar. E por que a gente voltou a isso também? Porque aí está o princípio da tradução, ou seja, antes de haver a tradução, antes de transformar aquela formação externa em formação interna, existe essa lógica da modelização, que um sistema passa, de certa maneira, a funcionar como matéria-prima para o outro sistema construir os seus princípios de organização. Então, existe tanto um processo de modelização quanto um processo de tradução. E a outra coisa que vai nos chamar a atenção para os estudos da cidade é justamente quando o Lotman vai perceber os sistemas modelizantes primários dos sistemas modelizantes secundários. Por que para a gente passou a ser interessante? E aí a gente volta a chamar a atenção para tomar um pouco de cuidado, né? Primário e secundário aqui não quer dizer, primeiro, não quer dizer que o primário surgiu primeiro, o secundário depois, né? Muitos vão fazer essa leitura e não é esta a ideia. Não é que o sistema, por exemplo, o código verbal, ele coloca como sistema modelizante primário. Não é que o código verbal vem primeiro e depois vieram os outros. Não é esta a informação, tá? A segunda coisa que tem que tomar cuidado é que primário e secundário não quer dizer valoração, não quer dizer que o primário é melhor ou pior, e também não quer dizer que o primário ele é mais complexo ou menos complexo, não quer dizer isso, tá? O primário e secundário, para entender, ele tem colocado assim, de certa maneira, o primário, né, foi, de certa maneira, o sistema que tornou-se o objeto de investigação predominante pela ciência. E, de certa maneira, a gente foi produzindo conhecimento, no caso, por exemplo, do código verbal, passou a ser o primeiro objeto, o projeto predominante de investigação da área da linguística e da semiótica, né? Então, se produziu conhecimento sobre esse sistema, que ao começar a dar conta dos outros sistemas, esse conhecimento nos ajudou a ler os outros sistemas, né? E, de certa maneira, ler corretamente e ler erroneamente também, né? A ponto de, na leitura dos outros sistemas, a gente desenvolver outros mecanismos de metalinguagem para compreender os sistemas modelizantes secundários. Mas, de alguma forma, ele transformou como referência de leitura para os outros sistemas, ou referência para começar a reconhecer semelhanças e, a partir daí, as diferenças dos outros sistemas. Então, primário e secundário tem esse ponto, ou seja, servir como referência para a organização dos outros sistemas. Primeiro, no nível de metalinguagem, para a gente entender do primário e secundário. Segundo, também, no mecanismo da cultura, né? A própria cultura começa a desenvolver mecanismos de referência que vão levando para outros sistemas. Então, no caso, por exemplo, da ciência, estou falando agora da ciência, a gente vai entender por que o código verbal passou a ser considerado como sistema modelizante primário. Por exemplo, o sistema modelizante secundário, você teria o cinema, você teria as artes, você teria estas, né? Só que o que você percebe é assim, o desenvolvimento que fez para a leitura do código verbal ajudou a criar, né, de certa maneira, vários conceitos que nos ajudaram depois a começar a ler os outros sistemas.
mesmo para depois você fazer esses outros conceitos. Mas eles foram os primeiros trabalhos que nos ajudaram. Então, de certa maneira, a leitura dos primeiros criou uma espécie de gramática para que eu pudesse começar a tentar lidar com os outros sistemas, a produzir conhecimento dos outros sistemas. Então, serviu como referência a partir daí. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, não só no nível do conhecimento, mas no movimento da cultura, né? Essa lógica de servir como referência para o princípio de organização do outro passou a ser importante para ele entender, começar a considerar como sistema modelizante primário e como sistema modelizante secundário, né? Então, acho que está no trabalho, deixa eu ver aqui, é sobre o mecanismo semiótico da cultura, é um texto que o Lotman produziu com Ouspensky, né? Acho que é esse, né, que ele vai falar do espaço, né? O Lotman vai pôr que não só o código verbal ele é um sistema modelizante primário, e aí a gente entende por que ele vai falar do desenvolvimento de uma metalinguagem que ajudou a estudar e servir de referência para o estudo dos outros, mas ele vai colocar o espaço como sistema modelizante primário. E por que ele vai falar do espaço? Ele vai falar assim, todas as formas da cultura, todos os outros das esferas culturais, né, ao se organizarem, eles tomaram como referência da organização do seu próprio sistema a partir das referências dadas pelo espaço. Por isso começa a se colocar o espaço como sistema modelizante primário, né? Então, assim, ele fala assim, coisas mais triviais, dentro e fora, isto é da natureza do espaço, né? Ele vai falar acima, abaixo, isso é da referência de articulação de espaço. Então, o espaço foi criando modos de ordenação que foram servindo de referências para outros sistemas. Então, por exemplo, você pega a religião, a gente tem céu, terra e inferno, né, dependendo da religião. E a gente, na distribuição de espaço, vai criando mundos semióticos distintos que vão se relacionando. Ele fala, se a gente vê a primeira ordenação que vem pela lógica do sistema modelizante do espaço. Então, o sistema modelizante, ele criou, de certa maneira, formas de articulação e, portanto, de ordenação que vão servindo de referência para quase todas as esferas culturais que estão postas que são na semiosfera. Por isso, ele começa a considerar o sistema modelizante, o espaço como sistema modelizante primário, né? E aí, pode, fala. Deixa eu só pegar para não perder o gancho. Com relação a essa questão do espaço como sistema modelizante primário, acho que tem um dado aí que eu acho que é super importante pontuar, porque, na verdade, ele vai dizer que o espaço ele também se coloca como sistema modelizante primário, porque ele vai se colocar como o elemento fundante do processo de individuação semiótica. Tem alguns teóricos lá de Tartu que falam que a semiótica da cultura é uma semiótica da alteridade. Porque é uma semiótica da alteridade, por quê? E por que dessa importância do espaço como mecanismo primeiro de individuação semiótica? Porque o mecanismo de individuação semiótica mais elementar é aquele quando você consegue separar o eu do alheio, que o Lotman vai falar que na cultura isso começa a se dar a partir da delimitação de relações espaciais, né? E é isso, se você não conseguir delimitar o eu do alheio, você não tem relação de alteridade. E, sobretudo, você não consegue pensar naquilo que o alheio intervém na sua constituição de eu. Isso é uma questão que eu lembro que desde a década de 90, quando eu fiz semiótica da cultura com a Irene, ela enfatizava. Quando a gente fala de semiótica da cultura, a gente não fala de mistura, a gente está falando de relações de fronteira, porque é isso, a fronteira ela tem esse caráter da ambivalência, ela tanto une quanto separa. Então, como o Lotman vai falar que o mecanismo basilar e elementar de constituição da individualização semiótica se dá a partir da delimitação de relações espaciais. Que hoje, pensando aqui, isso são questões que eu estou pensando muito recentemente, que eu acho que se dá também pela dimensão do corpo, né? De pensar o corpo na relação com o outro implica pensar numa dimensão de uma modelização espacial deste eu, por meio do qual se constitui o eu consigo separar o eu do alheio e também eu consigo pensar qual é, digamos, o campo extraposto que eu construo e também pensar, sobretudo, no que o outro constitui na minha condição de ser. Agora, eu também só consigo pensar na relação de troca porque eu consigo identificar que há traços distintivos que, né, especificam um do outro. Então, essa dimensão do espaço, ela é
Claro que isso demorou muito tempo, e acho que a cidade me ajudou muito a pensar nesse processo, como é que essa delimitação das relações espaciais, elas são importantes para se pensar esses mecanismos de individuação semiótica, a partir do qual a gente pode ver relações daquilo que o Loschmann vai falar do paradoxo estrutural, tanto a tendência à heterogeneidade do diálogo, quanto do fechamento, ou, digamos, da autoconsciência de um sistema, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz no Lava-Pés, é muito curioso, porque você tinha lá imigrantes de 88 nacionalidades, claro que tinham suas predominâncias, mas era muito curioso, né? Porque é uma questão que a sociologia já fala muito, né? Então, você sai do seu lugar de origem, você chega no lugar de chegada, e a sua tendência é se aproximar daquelas pessoas, das suas referências primeiras, e, né, como se brinca, né? Nada mais cubano do que um cubano em Miami, né? Nada mais mexicano do que um mexicano em Nova York, porque de alguma forma você vai refazendo aquelas relações que trazem a sua origem, digamos, né? Vamos colocar entre aspas. Mas a semiótica também aborda isso. Quando o Loschmann vai falar desse mecanismo de individuação semiótica, que se dá a partir de relações espaciais, no âmbito da cidade, a gente observa isso o tempo todo. Quando a gente trabalha, por exemplo, com grupos de imigrantes, né, eles vão redefinindo o espaço da cidade a partir de relações de espaço, do modo como se dá o processo de ocupação do espaço, para redefinir aquilo que é o eu daquilo que é o alheio. E claro que aí vem uma memória informacional, como o Loschmann fala, que é essa memória informacional mais voltada a uma reiteração, mas que com o tempo ela também sofre transformações, né? Então é muito curioso, porque isso são questões, por exemplo, que a sociologia aborda, a antropologia aborda, mas o pensamento semiótico também aborda. Se a gente for colocar, como eu estou pontuando, né, entendendo que esse espaço semiótico de relações e que os sistemas, eles modelizam também o comportamento, e eles estabelecem uma mediação para o modo como se dá a interação entre os sujeitos. Então, nessa praça que eu analisei, que esse estudo que eu fiz, então foi justamente entender esse processo de modelização espacial, né, a partir da delimitação do eu e do alheio, o mecanismo mais elementar para começar a ver como é que se dava a diversidade semiótica que ali se operava. E, sobretudo, como é que naquele espaço cada, digamos, grupo construía a sua noção de estrangeiro. Então, a gente percebia que, por exemplo, pelo menos para aqueles grupos, né, de bangladeses, os africanos do Senegal eram muito mais estrangeiros do que eram os latino-americanos, principalmente equatorianos, que tinham muito ali. Então, a gente ia percebendo como é que nessa delimitação territorial, entendo delimitação territorial aqui, eu não estou falando de espaço físico construído, mas de formas de uso do espaço, em que a gente começa a perceber como é que se dá essa delimitação do eu e do alheio, a gente começa a perceber o que há de memória informativa, o que começa a se constituir como trocas, o que cada grupo faz para se definir, não mais a partir da sua dimensão de origem, mas a partir dos grupos com os quais ele encontra. Então, a gente vai percebendo como é que essa modelização espacial ela vai se colocando como um mecanismo de constituição de cultura e de organização. E aí foi muito curioso algumas experiências que eu tive, que eu falo que eu acho que, de certo modo, eu vivia a intraduzibilidade ali na prática, né? Eu sempre trago esse caso, que eu estava conversando com um rapaz, ele tinha acabado de vir da Guiné-Bissau, falava mal pra caramba espanhol, não entendia quase nada, e eu, na minha profunda ignorância, a gente começou a conversar, eu comecei a falar do Brasil, né, da questão do processo dos 300 anos de escravidão que nós tivemos, e que, por conta disso, nós tínhamos que as religiões de matrizes africanas eram muito fortes aqui, o candomblé. Evidentemente, ele não tinha a menor noção do que era isso. Até porque o candomblé que nós temos no Brasil é muito diferente do que existe lá. E hoje em dia, né, eu falo, a gente conhece, eu estou falando eu, na verdade, eu falo a gente, mas estou falando, a minha ignorância do continente africano é tamanho, que só depois, no que eu fui aprofundando, a gente começa a ver, né, uma parcela muito grande que é muçulmana e tudo mais. E aí, nesse meu diálogo, inclusive nessa região que eu estava, que era um centro de encontro de senegaleses, tinha uma mesquita. E não por acaso, eram principalmente os homens que ficavam nessa praça. Com o tempo, eu fui percebendo que o espaço de socialização das mulheres eram as lojas que ficavam tinha muitas lojinhas ali, eram portinhas, que as mulheres faziam roupas com aquelas estampas africanas.
E ali era o espaço de socialização dela. Se o dos homens, desse processo de delimitação do próprio, do alheio dos homens, se dava de formas de uso do espaço, com o tempo fui percebendo que se davam nessas lojinhas. Aí a gente vê essas interfaces de interseccionalidade de raça, gênero, na questão da constituição das espacialidades da cidade. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer, eu fiz só o estudo da praça, eu não tive tempo de fazer esse estudo mais detalhado dessas portinhas, eu ainda quero voltar lá para fazer. E ainda nesse diálogo com o rapaz, eu comecei a falar dos orixás e falei, porque tem, isso aqui é Oxalá. E ele achou que era lá. E a partir dali, ele começou a falar de Alá, da histórico, da religião muçulmana no país dele, da família, enfim. Então, ali foi aquilo que o Lotman fala, o ponto de intraduzibilidade, que gera equivalências tradutórias e que produz uma informação nova, foi isso. Eu falei Oxalá, ele mal entendia o espanhol, falava mal pra caramba, ele entendeu Alá. Claro, ele traduziu a partir do sistema dele, e a partir dali a conversa foi para outro ponto, e aí eu fui pegando as deixas para ir tentando tirar, e sem contar que eu nunca falava que eu estava fazendo uma pesquisa, eu parava para bater papo, e a gente ficava batendo papo. Era literalmente, quando a gente tem pós-doutorado, né, Nia, a gente tem tempo para passar o dia na praça, fazendo pesquisa de campo e batendo papo. Eu falava que eu me sentia o rapaz da Praça é Nossa, assim, eu ficava o dia inteiro na praça, mas enfim. É essa dimensão, como o Francesco Carelli fala, né? Você perde tempo, mas você ganha espaço, que tem essa demanda, é um objeto que é difícil de se mostrar, né? Mas o que com o tempo eu fui percebendo é que eu falo muito das questões de categorias até que a gente usa da sociologia, da antropologia, também são dadas pelo pensamento semiótico. Só que, claro, a partir do pensamento semiótico a gente para pensar outras relações, ou seja, que a partir do momento que eu consegui perceber como é que esse processo de modelização espacial gera cultura, e a partir dali, como é que aqueles grupos começavam a se definir, não mais em função da sua origem, mas em função daquelas configurações. E comecei a ver espaços de fechamento, espaços de troca, espaços de intraduzibilidade, e nisso aí foi toda uma discussão que eu fiz para pensar como é que a intraduzibilidade constrói novos comuns, no âmbito da esfera da URB, que aí tem uma dimensão política e tudo mais. Mas essa questão do espaço, para a semiótica da cultura como sistema modelizante primário, com o tempo, e de certo modo Lozano também pontuava isso um pouco, né, na disciplina, né, porque ele começava o curso dele de semiótica da cultura falando disso, desse processo mais elementar de individuação semiótica, que se dá pela relação entre eu e a lei, e que no âmbito da cultura se dá, sobretudo, pela delimitação de relações espaciais, né, então, quando eles falam dentro, fora, o acima, abaixo, que aí vem o céu, o inferno, né, você tem aí, digamos, uma topologia, que é, na verdade, uma topografia, que ela é espacial, que depois o Loschmann vai avançar para a discussão da topologia. Mas você tem, digamos, aí, num primeiro momento, uma topografia que ela é espacial. Então, ou seja, é um modo pelo qual o homem organiza a cultura, né? E a partir daí é possível a gente delimitar diagramas, e nesses diagramas ir percebendo como é que o espaço se constitui como elemento importante de produção de cultura, né? Era isso, Sá. Só vai avançar mais um pouquinho, porque aí a gente dá tempo para discussão também, e adentro, então, o último tópico que a gente ia trazer, retomando a cidade propriamente dita, né? Então, entendendo essa cidade, essas espacialidades como texto da cultura, em que é possível ver diferentes processos de modelização e tradução entre esferas culturais, a gente começa nossos estudos da cidade, não há como, acho que em todos que a gente fez, né, nos estudos da cidade, a gente não tem como fugir dessa que está, inclusive, posta no texto do Lotman de São Petersburgo, que há um tipo de configuração sígnica que se instaurou na sociedade, que é a cidade racional, né? Essa cidade modelar, essa cidade ideal, idealizada, e essa cidade que vai ter vários outros nomes que, de alguma forma, para quem for fazer os estudos das espacialidades, muito provavelmente uma hora vai ter que dialogar com essa cidade, mesmo que for para pôr aquilo que vai pelo contrafluxo dessa cidade. E nessas cidades, a gente, em vários momentos, a gente, pois eu já digo, e logo em seguida digo a vocês, a gente foi percebendo a configuração dela, mas a hora que a gente para nessa cidade racional,
a chamada cidade moderna, você começa a ver um tipo de espacialidade que é fruto, efetivamente, do diálogo entre a ciência. A gente lembra da ciência como utilizar a inteligência para construir modelos ideais na sociedade, e uma delas passa a ser a cidade. Você tem a ciência posta, por exemplo, você tem o mercado colocado, a economia próxima, outra esfera da cultura, que vai ajudar a construir esse texto cultural. Você tem a política propriamente dita, que vai se colocar pelas elites, para construir, a partir de um recurso, de um mecanismo na sociedade moderna, que será o planejamento urbano. Então, era necessário planejar, e no caso era programar as cidades, para que elas fossem altamente funcionais, para quem sabe a gente chegasse com esse modelo de cidade implementado, chegar ao grande telos que havia na sociedade moderna, chegarmos à sociedade equilibrada, harmônica e feliz. Esta era o grande telos a ser alcançado. E nessa você vai ter, São Petersburgo é um exemplo dessa cidade moderna. A gente tem, como Nízia falou, Brasília também passou a ser o nosso referência, Nova York, as cidades tudo do pós-guerra foram construídas por essa lógica, né? Tóquio foi feita dessa maneira, que era a ideia de, com a maior La Plata, né? Com a maior inteligência possível que vem da ciência, com todos os nossos recursos, iríamos criar a cidade ideal e a cidade programada. E lógico que essa cidade vai estar na publicidade, vai estar no cinema, vai estar sendo difundida e vai se construir efetivamente a configuração dessa cidade. E a gente foi percebendo isso quando a gente vai nos estudos. Então, por exemplo, aqui no circuito Barra-Ondina, o confronto que eu fiz foi o circuito Barra-Ondina, que é esse que passa na televisão, confrontando com o circuito Batatinha, que é o da tradição aqui que ocorre no Pelourinho, que não é esse que vai para a televisão. E são dois circuitos completamente diferentes. Enquanto o circuito do Barra-Ondina, você tem uma cidade, que é a cidade racional, que se instaura em cima da cidade do viver. Ela apaga a cidade do cotidiano, né? As pessoas que vivem aqui em volta, elas vão embora do lugar, porque a cidade para de funcionar, porque se constrói um circuito carnavalesco lá, voltado para a lógica de espetáculo, diferente do circuito Batatinha. Aí você vê o confronto entre dois tipos de cidades que estão postas aqui. Quando a gente fez o trabalho da Liberdade, no bairro da Liberdade, era a mesma coisa. Você tem uma cidade que vai se construindo próximo ao metrô, e lógico, é onde sai o maior número de pessoas, de turistas, de consumidores. Você vai ter toda uma cidade voltada para a lógica da cidade iluminada. Conforme você vai se afastando, no mesmo eixo, né, você vai se afastando e indo mais para dentro do bairro, vai surgir na cidade do viver, que é a cidade dos imigrantes, ou dos filhos dos imigrantes, ou dos novos imigrantes, que são os chineses. Aí você vai ter uma outra cidade que lá que vão estar os institutos, os pontos ligados à cultura japonesa, à cultura chinesa, as fundações culturais estão colocadas lá no final. Então você vê no mesmo eixo uma cidade que vai se transformando, aquela cidade que foi se programando para o comércio, e a outra cidade que é aquela que foi construída pela tradição. E aí a gente foi percebendo isso em outros lugares que a gente foi. Então, por exemplo, o trabalho que a gente lançou recentemente fala sobre La Tabacalera, que é uma antiga fábrica construída pela ideia da indústria de produzir uma fábrica na cidade de Madrid, ser uma fábrica de tabacos, que depois vai perder essa função, virou um espaço deteriorado dentro da cidade, e isso no plano piloto de construção da cidade, né? Virou um espaço residual e que foi apropriado pelos coletivos ligados à diversidade de gênero, à diversidade política, os imigrantes que assumiram aquela fábrica e transformaram em um lugar de oferta de diferentes oficinas culturais, oficinas artísticas, de apoio às minorias, né? E que passou a ser um espaço de resistência. Então, no mesmo espaço físico de uma lógica de uma fábrica, você vai ver como que eles desmontaram a relação hierárquica que a cidade modelar costuma ter dentro de espaço e criar um espaço de horizontalidade. É uma coisa impressionante, né? Quem não conhece, quem for um dia para Madrid, a gente aconselha, vá ver o espaço do La Tabacalera. Você vai ver um redesenho do espaço a partir de outras lógicas, e nisso gera uma outra semiosfera que reconfigura aquele espaço.
Então, de certa maneira, a gente vai vendo tipos de cidades que vão se construindo e vão se colocando a partir daí e vão se configurando formas diferentes de espacialidades. Não sei se você quer complementar nesse tópico da cidade e urbano. Não, eu já fui amarrando, só entendendo que nesse caso, né, quando a gente pensa em cidade e urbano, pensando como textos com características diferentes, né, que estão sempre em tensionamento, né. Então, primeiro que nenhum está efetivamente completamente pronto, né. O urbano está mais ligado a essa dimensão do espaço físico construído e, claro, né, inclusive tem uma série de textos do Lottman sobre arquitetura, né. Então, as questões que ele coloca sobre arquitetura está muito relacionada à questão do espaço físico construído e desses sentidos que se colocam. Mas exatamente pelos usos, pelos confrontos, você vai redefinindo, né? Redefine. O que eu acho que é interessante nesse espaço que o Sadal falou é que ele também é uma fábrica de charutos, se não me engano, no século XVIII, mas teve um movimento operário muito forte ali, principalmente de mulheres. Foram o movimento das cigareiras, que eram as mulheres que trabalhavam nessa fábrica de tabaco. E eu sempre, quando eu estou naquele espaço, eu sinto que essa memória desse espaço também está ali, dos usos que foram feitos deles, porque foi um movimento muito importante na época, na cidade, desse movimento operário das mulheres. Então, é que nem eu falo, no âmbito da cidade, você vai vendo ali inúmeras camadas de memória. É como se parece que esse espaço, a ele não restasse nada além a não ser este espaço, né? Em função dessa memória que vai modelizando, vai exercendo modelizações ali. E que é isso que a gente sempre pensa, né, no âmbito da memória, ela se coloca numa relação tradutória, mas a memória também é capaz de gerar modelizações. Pensando aqui a modelização, do que o Sadal falou muito como esse diagrama. Então, a partir de diagramas que você traça, que você percebe as suas ressignificações. O Matadeiro e Ivetis também é um espaço muito legal, mas ele é mais institucionalizado. O Matadeiro é outra lógica. O Matadeiro ele é muito legal, mas ele é mais institucionalizado, porque ali houve um projeto, de fato, de ocupação do Estado e tudo mais. É um trabalho, inclusive a exposição que a gente viu, Cidade Persona, que era uma exposição que estava colocada em vários lugares da cidade, mas o foco dela era no Matadeiro. Inclusive foi a primeira vez que a gente foi lá, né, Sá? Que a gente viu a exposição dos cartazes. Mas o La Tabacaleira não é um espaço que foi, digamos, institucionalmente, não houve um projeto institucional de ocupação. Foi um projeto realmente do Estado. Foi um projeto que foi se constituindo a partir da interação entre os coletivos. E muito curioso isso lá, porque o contato que eu tive lá com os coletivos, inclusive o coletivo que atuava nessa praça, quando eu entrei em contato para falar que eu queria conversar por conta da pesquisa, a representante falou, olha, então você venha na nossa assembleia, a gente vai conversar coletivamente. Então, e isso lá é muito forte também, porque lá é um bairro também muito conhecido, essa região, que também é a região da La Tabacaleira, é muito conhecido por ser um foco muito grande de ativismo na cidade. E eu também aprendi muito com o modo como eles se articulam lá, porque, assim, se é um trabalho sobre nós, eu não vou falar individualmente, né? Eu era que tinha que ir para as assembleias e conversar lá com todos aquilo que eu tinha interesse de saber, né? Então, o Matadeiro é um espaço muito legal, mas ele é mais institucional. O La Tabacaleira não. E, claro, um espaço muito mais aberto às trocas, às tensões, né? A visualidade é muito diferente de um espaço e de outro. Muito curioso, eu sempre falo, né? No dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, tem uma festa lá de Dia dos Mortos que você faz filas e filas e filas no quarteirão para poder entrar, e todo mundo fantasiado com aquela caveirinha mexicana que eu esqueci o nome. Eu falei, nossa, do colonizado para o colonizador, porque eu fiquei impressionada. E o modo como se apropriou, por exemplo, aquele espaço durante a festa, que tinha lá, por exemplo, a parte dos mortos, e assim, estava faltando a Marielle Franco, né? Então era assim, os mortos, mas sempre com essa dimensão do ativismo, né? E como é que isso vai construindo, foi delimitando formas de apropriação do espaço, e que de fato você não tem uma dimensão de horizontalidade. O Matadeiro tem, ele é um projeto institucional do Estado, né, de virar um grande centro cultural, enfim. O La Tabacaleira não.
Acho que é isso, né, Sá? Vamos Acho que é isso. Não sei se ficou muito confuso. Bem, gente, eu agradeço novamente muito, Sadal e Rê. A Dani tem toda a razão, deu uma arejada no grupo, porque é muito bom ver outros pontos de vista, outras interpretações, outros objetos de pesquisa.